Paz, Shalom de Cristo. Gente, hoje eu consegui, o reflexo do sol ali atrás. Hoje eu consegui sair para fazer a live na rua porque esses dias aqui tá muito frio mas o ato dos apóstolos eu faço na rua. Lucas, agora eu comecei Lucas, estou fazendo em casa. Mas o ato dos apóstolos eu faço na rua. E aí, deixa eu ver se eu mudo aqui a posição para não ficar esse reflexo atrás. Aí, com a graça de Deus, vamos fazer aqui Atos dos Apóstolos. Que Deus abençoe e ajude a possamos entender. Atos dos Apóstolos é a doutrina do cristão. Quem não conhece Atos dos Apóstolos, não conhece os escritos apostólicos, não sabe o que é a doutrina cristã. Porque mudaram muito as doutrinas hoje em dia. De qualquer igreja, você não pode mais, assim... As pessoas falam assim, mas nós estudamos a Bíblia, a gente prega a Bíblia. Sim, mas eles pregam segundo a interpretação deles. Todo mundo prega a Bíblia. Ou partes da Bíblia, né? Na realidade, eles pregam parte da Bíblia. Mas é tudo segundo a interpretação. Então, o Testemunho de Jeová vai pregar a Bíblia conforme a interpretação deles. O Adventista conforme a interpretação deles. E de Eluai, né? Os protestantes conforme a denominação crê. ABC. A Igreja Católica entra a tradição dos apóstolos. Como é que eles falam? A tradição e o magistério e a Bíblia. As três coisas, ok? E aí? E agora? Como é que eu faço para me saber? Vai para a Bíblia, vai ler Atos dos Apóstolos, vai ler as cartas de Paulo. Eu não sou contra a doutrina que tem a tradição e o magistério, eu não sou contra. Mas nos dias de hoje, devido tantas pessoas inventar tantas doutrinas, a gente tem que ter como referência a Bíblia, a nova aliança, que é a doutrina do cristão. Se você não conhecer os evangelhos, o ato dos apóstolos e a doutrina que Paulo pregou por gentios, você vai ficar meio perdido, você vai perder a sua identidade. Tem muita gente aí que diz que era cristão, mas passou para outro ensinamento e perdeu a identidade de cristã. Senhor, tem misericórdia de nós. Eu estava seguindo os grupos que eu estava perdendo a minha identidade de cristã. Aí eu fui estudar história porque eu falei, não, eu quero ser cristã. Não quero ser outra coisa, eu quero ser cristã. Aí eu fui estudar história e vi que as pessoas estão longe do... Ai, as pessoas ficam ligando aqui. Aí eu vi que as pessoas estão longe da identidade cristã. Não perca a sua identidade cristã, se você realmente é cristã. Quando eu falo cristã, estou falando do Messias de Nazaré, o Nazareno. Que Nazareno já era assim um nome que ele chamava para dizer assim... naquele lugar lá, era um desprezo, né? Tipo, Nazareno era uma pessoa que não era culta, não tinha os conhecimentos dos rabinos sábios de Jerusalém. Então, aquele povo lá, aquele povinho, Zé Povinho. Só que o mestre dos mestres, a palavra de Deus, veio de Nazaré, da Galileia. Nasceu em Belém para cumprir a profecia, mas foi para o Egito. Conheceu um pouco da cultura do Egito nos primeiros anos. Veja como Deus faz as coisas. O povo de Israel passou pelo Egito e o nosso amado Jesus de Nazaré também passou pelo Egito.
ok? Gente, eu falei tanto que eu esqueci que eu tenho que ler a Bíblia ainda. Se inscreva lá no meu canal do YouTube, Comunidade Unida de Cristo. É uma comunidade online virtual. Vem conosco, Jesus. Vamos aqui para Atos 17 hoje, primeira parte. Que o Eterno Deus nos ajude a entender essas doutrinas maravilhosas dos apóstolos. Vamos lá. Passaram por... Atos 17, começando no versículo 1. Passaram por Antípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. É óbvio, né? Porque sinagoga é de judeu mesmo, né? Não precisa nem colocar de judeus. Porque toda sinagoga é de judeu. Mas enfim. Eles estavam andando, Paulo e o companheiro dele aqui, acho que ele já estava com Silas. Tem um período que Paulo andou com Lucas, com Timóteo, com Barnabé pregando. E agora ele está com Tito. Não, Tito também fez parte, tem lá a carta a Titos, né? A Tito. Agora ele está, acho que com Silas, né? Então ele ia passando de igreja em igreja. Primeiro ele passou pregando, depois ele voltou visitando as igrejas que ele tinha pregado. Na verdade, não é que já tinha a igreja lá. Reunia aqueles grupinhos de irmãos crentes e ia formando a igreja. Depois ele voltava para visitar. Ok? Então, ó, fala assim, ó. Passaram, quem? Paulo e Silas, né? Passaram, acho que outros também. Eles normalmente andavam 2, 3 ou 4 juntos. Passaram por Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo dirigiu-se a eles, segundo o seu costume, e por 3 sábados disputou com eles. Disputou não é nesse sentido dessa palavra que nós conhecemos de disputar. Era discursar. Acho que a palavra melhor aqui seria discursar. Discursou com eles, ok? Então, Paulo ele podia pregar na sinagoga porque ele era judeu e ele era circuncidado. Então, ele sempre aproveitava, nas toda cidade que ele ia, para entrar na sinagoga, para dar um jeito ali de falar do Messias de Nazaré. Depois que ele se converteu, porque antes ele perseguia os cristãos, né? Tem toda a história lá em Atos 9 sobre Paulo. Então, vamos lá. Paulo se dirigiu a eles, segundo o seu costume, e por 3 sábados discursou com eles, ok? Na sinagoga. Explicava e demonstrava a base das Escrituras, que era necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos. E este Cristo é Jesus que eu vos anuncio. Quando fala que as Escrituras, os protestantes acham que já tinha essa Bíblia escrita ali com Paulo na mão. Não. Quando ele fala as Escrituras, que ele está falando do Velho Testamento, ok? É o Velho Testamento. Os apóstolos estavam escrevendo a história que hoje nós temos em mão, mas eles não tinham ela escrita, irmãos. Eles tinham o Velho Testamento. Quem poderia ter? E assim, não é que judeu dava Bíblia e nem no Velho Testamento, nem Torá para todo mundo, não. Só os rabinos que estudavam. É que, como na Grécia tinha já a tradução para o grego da Bíblia hebraica, aí por isso que os gentios, aqueles que tinha mais condição financeira de ter uma Bíblia, gente, vocês não sabem de nada. E, gente, é tão pobre esse cristianismo de hoje, cristianismo protestantismo de hoje, é tão pobre porque eles acham assim que as coisas eram como é hoje. Não faz essa interpretação que você vai ficar 2000 anos perdido na história. Então, quando ele fala que as Escrituras, ele está falando do Velho Testamento, ok? E ali ele mostrava
que era necessário o Cristo, o Messias, ok? Padecer, ressurgir dos mortos. Este Cristo é Jesus que vos anuncio. Jesus, Yeshua, Cristo, Messias. Tem que falar assim agora, né? Porque senão as pessoas não creem. Mas mesmo falando Messias, mesmo falando Machia, mesmo falando Yeshua, eles continuam não crendo no Evangelho. Muitos deles não creem no Evangelho. Vamos lá. Alguns deles creram e associaram-se a Paulo e Silas. Aqui, ó, Paulo e Silas, ok? Como também uma grande multidão de prosélitos. Quem eram os prosélitos? É aqueles que tinham se convertido ao judaísmo. Eles eram gentios de outras nações do paganismo, se converteu ao judaísmo, eles eram prosélitos. E agora eles não passavam a ser judeus, não. Hoje em dia tem uns gentios por aí pela internet se dizendo que é judeu. Foge deles. Gentio começa a usar kippá, talit e diz que é judeu. Não, gente. Nem o povo daquela época falava que era judeu, falava que era prosélitos. Ok? Gentios. E não poucas mulheres de destaque. Quem eram as pessoas que Paulo estava convencendo a fé cristã? Como também uma grande multidão de prosélitos gentios, que eram os gentios que seguiam a religião judaica, e não poucas mulheres de destaque. Tinha mulheres de destaque também, ok? Associaram a Paulo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Por isso que nós vamos conhecer o que está escrito. Vamos saber. Ok? Cuidado com esses falsos judeus que tem hoje. Gentil que colocam um kippá e um talit. E diz que é judeu. Não é não. Aqueles que se convertiam ao judaísmo, que não era nem cristianismo, era ao judaísmo, eles eram prosélitos. Agora hoje a pessoa diz, eu creio em Yeshua, sou judeu. Gente, vai se converter em nome de Jesus. Os judeus, tomados de inveja, ajuntaram alguns homens da plebe. Com esta gente amotinaram a cidade. Aqui, ó. Ok? Os judeus tomados de inveja. Ok? Um grupo de judeus. Não era todos os judeus, porque tinha muitos judeus que se convertiam. Um grupo de judeus que era contra o Messias de Nazaré. Eu tenho que estar lendo a Bíblia e me explicando para a glória de Deus. Vem cá. Vem conosco, Jesus. Os judeus, um grupo de judeus, ok? Descrente em Cristo, tomados de inveja, ajuntaram alguns homens da plebe e com esta gente amotinaram a cidade. Fizeram um motim. Fizeram um protesto. Ok? Assaltaram a casa de Jazã. Assaltar aqui, gente, esse assaltar aqui não quer dizer que foi lá roubar, não. Ok? Eles entraram de supetão, como diz por aí, né? Entraram de supetão. Assaltaram a casa de Jazão. Procurando-os para os entregar ao povo. Tá vendo? Não é que eles assaltaram a casa, roubando. Eles entraram de supetão ali dentro, procurando-os para entregar ao povo. Para ver se tinha alguém ali, algum cristão, ok? Mas como não os achassem, arrastaram Jazão e alguns irmãos à presença dos magistrados, clamando: estes homens amotinam todo mundo. Está agora aqui e Jazão os acolheu. Então eles foram lá atrás de Paulo e de Silas e de outros que podiam estar juntos. Como eles não encontraram, eles pegaram o Jazão. Ele levou e entregou às autoridades, falou que o Jazão estava sendo cúmplice daqueles homens que estavam arrumando confusão na cidade, que estava...
Ele só estava pregando o amor de Jesus, ele não estava arrumando confusão nenhuma. Sempre houve uma mentira em volta do cristianismo, sempre houve uma mentira em volta do Senhor Jesus. As pessoas sempre inventaram mentira a respeito do Senhor Jesus e dos seus discípulos. Sempre inventaram mentiras, mentiras, mentiras. Tu não acredita que você vê pela internet, porque são pessoas inventando mentiras para querer combater o cristianismo. Isso é desde a época de Cristo, ok? Sempre inventaram mentira, é falsas doutrinas que tem hoje, falsos ensinamentos, é falsa, fala coisa que leu lá de um livro de um anticristão. Cuidado, sempre teve isso, olha lá. Eles foram lá e disse que os apóstolos estavam fazendo confusão na cidade. Os apóstolos estavam falando do amor de Jesus. Sempre, eu não acredito que você fala pela internet, não. Tem um monte de gente que diz que é crente, mas é anticristão na internet. Falando mal, falando coisa que nem sabe. Quando encosta na parede para provar, não tem como provar. Essa é a realidade. Vamos lá. Mas como não os achassem, arrastaram... Ok, isso aqui eu já li. O Jasão levou e falou, estão aqui agora. E Jasão os acolheu. Quem que estão aqui agora? Era Paulo e Silas, ok? Que tinham dormido na casa do Jasão. E o Jasão foi levado também. Meu Jesus, muito obrigado, Jesus. Se você tem liberdade de pregar o evangelho, agradeça ao Senhor. Agradeça muito. Todos eles contrariam os decretos de César, proclamando outro rei. Era judeus que estavam falando isso. Vocês lembram lá quando um grupo de judeus que odiava Jesus, vocês lembram lá quando eles falaram assim, nosso rei é César? Para matar Jesus de Nazaré, que nosso rei é César? Pois é, depois quando Roma foi lá, no ano 70 da era cristã, e destruiu Jerusalém, foi eles que tinham falado que o rei deles era César. E aqui continua com problemas. Aqui já tinha 10, 15, 20 anos, sei lá, do povo pregando o evangelho. Ó. Todos eles contrariam os decretos de César. Não, eles preferiam César, que vai ser o anticristo. Que muitos vão preferir o anticristo. É o César. O César que destruiu Jerusalém no ano 70. Não foi o César, mas que foi um outro cara com outro nome. Mas veio das leis romanas. Ok? Da época. Hoje em dia, depois de Constantino para cá, as leis romanas mudaram. Você agradeça a Deus. Você agradece a Deus por você estar vivo aí, pegando o evangelho. Vamos lá. Todos eles contrariam os decretos de César, proclamando outro rei. Jesus. Diz que Jesus é rei. Jesus é rei. E era e será. E em breve voltará. E vai para o lago de fogo. Os seguidores de César, aqueles que continuam negando Jesus de Nazaré, vai para o lago de fogo. Que o César do futuro vai ser o anticristo. E as pessoas que ficaram do lado do anticristo vai para o lago de fogo. Não importa se é judeu, se é cristão, se é de outra religião, não importa, se ficar do lado do anticristo vai para o lago de fogo. Aqueles que estavam preferindo o anticristo, que era o César. Ok? De Constantino, por causa da mãe dele que era cristã, ele apoiou os cristãos. O próximo, que depois que Constantino morreu, que nasceu outro, já começou a perseguir os cristãos de novo. Só ler a história. É tão bom ler a história, né? As pessoas acham que foi tudo. Não, foi tudo combinado. Não, foi tudo, não sei o quê. A gente vai se liberta. Vai nessa onda desse povo de internet aí, não conhece a história. Vamos lá. Assim, excitavam o povo e os magistrados. E só depois de receberem uma caução de Jasão e dos outros é que os deixaram ir. Logo que se
fez noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ok? Então, ó, já foi lá na casa do Jazão. Eles tinham dormido a noite lá, né? Olha, vai para outro lugar. Aí o Paulo e Silas foi para Bereia, ok? Agora foi para Bereia. Quando ali chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. E Paulo era uma benção. Paulo insistia. Olha, eles estavam em Anfípolis e Apolônia. Eles passaram. E depois estavam em Tessalônica. Aí quando entrou na casa do Jazão, lá estava em Tessalônica. E Paulo gostava de uma sinagoga. Paulo gostava, gente. Ele apanhava, ele era preso, mas ele não podia ver uma sinagoga, que ele já ficava... Quando eu vejo essas pessoas dizendo aí que é descendente de judeu, que o pai e a mãe era judeu, ou que é judeu, que diz que agora crê no Mashiach, crê em Yeshua, mas não está pregando na sinagoga. Eu creio no judeu Paulo. Ele sim era um judeu convertido. Paulo não podia ver uma sinagoga. Tá faltando judeu Paulo nos dias de hoje. Logo que se fez noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Hoje as pessoas criam suas próprias sinagogas, diz que são rabinos. Não, Paulo ia na sinagoga dos judeus de verdade, aonde nem conhecia ou não seguia o Nazareno, ok? Era nessas que ele ia. Paulo não criou uma sinagoga, vou fazer uma sinagoga para mim, eu sou rabino. Paulo não fez isso. Gente, presta atenção. Oh, obrigado, papai do céu. Quero ver esses judeus de hoje que diz que se converteu, crê no Mashiach para lá, Mashiach para cá, Yeshua para lá, Yeshua para cá. Você já foi numa sinagoga de judeu pregar? Que judeu que você é? Siga o exemplo de Paulo. Paulo sim era um judeu convertido, de verdade. Eita, terra, vem conosco. Meu Deus. Assim excitava o povo e os magistrados. E só depois de receberem uma caução de Jazão e dos outros é que o deixaram ir. Caução, tiveram que pagar. Jazão e as outras pessoas que foram levadas preso tiveram que pagar para sair. Ok? Logo que se fez noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando ali chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes eram mais nobres do que os de Tessalônica. Olha lá. Aonde que tá a Bereia? Lá é os nobres, de Bereia é os nobres. Sabe por que eles eram nobres? Porque eles estudavam as escrituras, por isso que eles eram nobres. E não era Nova Aliança não, que não tinha escrito ainda. Você que acha que a Bíblia caiu do céu pronta. Oh, papai, vem conosco, vamos lá. Estes eram mais nobres do que os de Tessalônica e receberam a palavra com ansioso desejo, indagando todos os dias nas escrituras se essas coisas eram de fato assim. Ok? As escrituras, Velho Testamento. Ok? Tinha da tradução do grego, então eles tinham. Paulo estava pregando em lugar de língua grega. Vamos lá. Muitos deles creram, como também muitas mulheres gregas da aristocracia e não poucos homens. Mulheres e homens se converteram. Da aristocracia era de uma posição importante da sociedade. Mas os judeus de Tessalônica, sabendo que também em Bereia tinha sido pregado por Paulo a palavra de Deus, foram para lá agitar e sublevar o povo. Sabe aqueles perturbados lá da Tessalônica? Aqueles perturbados lá, que odiavam Cristo, tentou pegar Paulo na Tessalônica e não conseguiu. O que eles fizeram? Foram para Bereia, atrás de Paulo, os perturbados. Porque a pessoa perturbada, ela não tem paz. Ela é religiosa, ela diz, eu estou defendendo a palavra de Deus. Religiosa, perseguindo. Oh,
Jesus, cristão de verdade não fica perseguindo, não fica levantando calúnia, não fica atuando com rebeldia. Pensa, gente, pensa. Pensa, gente. Essas pessoas infelizes, elas já estavam lá em Tessalônica, o Paulo já tinha saído, ficasse quieto, pois eles foram em Beré, atrás de Paulo, porque o desejo deles era só perturbar, criticar, falar mal, ser rebelde. Eu não aceito, eu critico, eu protesto, esses cristãos, eu protesto. Eles saíam da terra deles para ir para outras terras, não tinha carro, eles iam andando só para protestar Paulo e Silas. Por quê? Porque a nossa religião que acerta. Jesus, livrai-nos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E lá foi, aqueles grupos de judeus que odiavam Jesus, atrás de Paulo e Silas, na Bereia. Eles nem eram de lá, mas foi. Só para arrumar confusão. Sabe essas pessoas que só querem arrumar confusão? Meu Deus, me ajuda. Não deixa eu virar uma pessoa assim que arruma confusão não, Senhor. Mas quando eu vou ler a Bíblia, é tanta coisa que me vem na cabeça. Me ajuda, Senhor. É ler na própria palavra que vem as coisas na minha cabeça. Mas os judeus de Tessalônica, sabendo que também os de Beré tinha sido, aquele grupo de judeus descrentes, ok? Sido pregado por Paulo a palavra de Deus, foram para lá agitar, sublevar o povo. Fazer a cabeça do povo, né? Contra. Sublevar é fazer a cabeça do povo contra, ok? Então, os irmãos fizeram que Paulo se retirasse e fosse até o mar, ao passo que Silas e Timóteo ficaram ali. Paulo saiu, então os irmãos fizeram que Paulo se retirasse. A bronca dele, a maior raiva que era com Paulo. Eles não podiam ver, aqueles grupos de judeus descrentes, eles odiavam Paulo. Eles não podiam ver Paulo em lugar nenhum, que eles queriam matar. Porque eles tinham certeza, eles sabiam que Paulo realmente era um judeu. E eles não admitiam que um judeu estivesse pregando Jesus. Então foi preciso tirar Paulo de Bereia. Foi preciso tirar Paulo. Então os irmãos fizeram que Paulo se retirasse e fosse ante o mar, ao passo que Silas e Timóteo ficaram ali. Ok? O Timóteo também estava junto. O Silas e o Timóteo ficou lá. A perseguição não era tanto com Silas e Timóteo. A perseguição era com Paulo. Eles odiavam ver Paulo falando que Jesus de Nazaré era o Messias de Israel. Era o Filho de Deus. O Salvador da humanidade. Os que conduziam Paulo levaram-nos até Atenas. Aí, depois Paulo foi para Atenas. Aí. De Berea, Paulo vai para Atenas. De lá voltaram e transmitiram para Silas e Timóteo a ordem de que fosse ter com ele o mais cedo possível. Okay? E aí eles foram lá e falou, olha, Paulo ficou lá em Atenas e ele pediu para vocês ir para lá, ok? O Timóteo e o Silas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, à vista da cidade, enquanto Paulo os esperava em Atenas, à vista da cidade, entregue à idolatria. O seu coração enchia-se de amargura. E Paulo lá, esperando, né? Os irmãos, os Silas e o Timóteo chegar para eles saírem pregando. Quando ele olha assim naquela cidade de Atenas, gente, era tantos deuses que tinham os deuses gregos, mas tantos deuses. Disputavam na sinagoga com os judeus e prosélitos. Ok? Prosélito é gentio que seguia a religião judaica. Eles não eram judeus como os gentios de hoje acham que pode virar judeu. Não, isso não existe. Disputar na sinagoga com judeus e prosélitos. E todos os dias na praça com os que ali se encontravam. Ok? Disputavam. Paulo, enquanto ele estava esperando que Silas e Timóteo chegassem,
para ele começar a pregação naquela cidade, eles viram que ali em Atenas tinha muita idolatria, muitos altares, muitos deuses. Mas Paulo procurou de novo ali uma sinagoga, que onde tinha sinagoga, Paulo estava ali. Depois ele tinha que sair correndo, mas ele ia. E ele discursava, gente. A tradução usa essa palavra, mas discursava na sinagoga com judeus e prosélitos, e todos os dias na praça, com os que ali encontravam. Paulo é um sábio. Paulo sabia várias línguas. Paulo era estudado. Então, por isso que ele discursava. Não é todo mundo que foi chamado para discursar. E também você não precisa discursar com todo mundo. Ok? A Grécia era considerado um lugar de muitos sábios, os helenistas. E Deus deu sabedoria a Paulo para ser mais sábio do que aqueles helenistas, do que aqueles super estudados. E Paulo discursava com eles. Mas hoje em dia todo mundo quer discursar, todo mundo. Não, você vai discursar com os sábios. Você não vai discursar com o ignorante. É ignorância discursar com o ignorante. Gente, eu vou fazer essa frase. É ignorância discursar com ignorantes. Porque Paulo discursava com os sábios. E eu vos deixo aqui até a próxima, ok? Acho que eu passei, né? E eu vos deixo aqui até a próxima. Se inscreva lá no Bíblia Diária Helena no YouTube. E quem tiver no YouTube, não, Bíblia Diária Helena no Facebook, okay? No YouTube é Comunidade Unida de Cristo Helena. E vos deixo com a bênção do Senhor, a bênção da paz, a bênção da prosperidade e a bênção. O sino está tocando ali, deve ser o quê? 2 horas da tarde? Acho que deve ser, não sei. Toda hora cheia, toca um pouquinho. Então, eu vos deixo na paz do Senhor, com a bênção da paz, com a bênção da saúde e com a bênção da prosperidade, no nome de Jesus, para todo você que assiste minhas lives até o final. Vem conosco, Senhor, nos abençoe, eu e a minha casa. Cubra-nos com o sangue de Cristo. Tá frio, gente, tá aqui, acho que 4 graus, tinha visto 4 graus, ok? Mas já finalizei, para honra e glória, no nome de Jesus. Até a próxima, Pai, Shalom.